Esses dias eu percebi algo que me chamou a atenção. Já reparou como em 2019 a gente discutiu muito os efeitos especiais de Hollywood? Mais especificamente, a computação gráfica dos filmes. Quando saiu o trailer do remake de Aladdin, a internet caiu em cima da animação do gênio interpretado pelo Will Smith. Quando vimos as primeiras imagens dos Pokémons em Detetive Pikachu, imediatamente nos dividimos entre quem amou e quem achou os monstrinhos estranhos demais. Quando saiu o trailer de Sonic, a reação online foi tão, mas tão negativa que a produção anunciou que refaria o design do personagem completamente. Já o trailer de Cats deixou uma galera legitimamente perturbada. E isso tudo sem contar as horas que passamos debatendo a computação gráfica do remake de O Rei Leão. Todos esses foram casos que geraram reações fortíssimas em nós, do público. E o fato disso ter acontecido tantas vezes em 2019 levanta uma pergunta curiosa. Será que estamos exigentes demais com a computação gráfica em blockbusters? E o que é que nossas reações podem nos ensinar sobre o estado atual da indústria de efeitos especiais? Uma das respostas que muitos dão para esse questionamento é que não somos nós que estamos mais exigentes. São os efeitos especiais que têm ficado piores. E se a gente olhar, por exemplo, para os filmes da Marvel, isso pode parecer verdade. Basta ver a armadura do Homem de Ferro, que ficou menos realista com o passar do tempo. E em Pantera Negra, o herói parece ter ficado muito mais artificial em suas cenas de ação quando comparado com a luta dele em Capitão América Guerra Civil. Mas será mesmo que a computação gráfica tem piorado? Na verdade, não. Pelo contrário, a tecnologia de computação gráfica só melhora a cada dia que passa, e não faltam exemplos recentes que comprovem isso. O que tem piorado são as condições de trabalho dos artistas responsáveis pelos efeitos especiais. Atualmente, o normal é que os estúdios terceirizem esse processo, contratando empresas especializadas em efeitos especiais. Só que predomina em Hollywood a mentalidade do vamos consertar isso na pós-produção. E isso faz muitos estúdios pedirem que efeitos especiais sejam modificados ou até completamente refeitos nos 45 minutos do segundo tempo. E isso, obviamente, cria uma carga extra de trabalho que não foi prevista no orçamento inicial. O resultado são milhares de artistas obrigados a fazerem hora extra sem receber por isso, correndo para atenderem às demandas de última hora do cliente. E por que isso tem acontecido mais nos últimos anos? Bom, vamos voltar algumas décadas no passado. Quando a computação gráfica começou a se popularizar no cinema, ela era usada de forma mais pontual, ainda sendo muito combinada com efeitos práticos. Mas o tempo passou e hoje em dia o normal é ver blockbusters em que a maioria dos planos precisam de muitos efeitos especiais. O que significa que, com o passar dos anos, a carga de trabalho para os artistas digitais aumentou exponencialmente, mas as condições de trabalho desses profissionais não melhorou de forma correspondente. Então não é à toa que alguns blockbusters hoje pareçam ter efeitos especiais menos impressionantes do que havíamos visto antes. A indústria de efeitos visuais se transformou em um campo repleto de artistas sobrecarregados que não recebem o que deveriam e que precisam correr contra prazos curtíssimos. E o resultado dessa combinação problemática fica aparente na telona. Agora, já reparou que quando a gente fala de efeitos especiais, quase sempre é para avaliar a computação gráfica em termos de realismo? Se tal personagem ou criatura está convincente ou não? Bom, isso é compreensível. Desde o começo, o objetivo principal da computação gráfica era criar elementos visuais que nos convencessem de que aquilo era verdade. Só que, como a gente tem visto nos últimos anos, a indústria tem avançado muito rápido na hora de criar gráficos realistas. É cada vez mais frequente vermos filmes com esse nível de qualidade de textura, de iluminação, de física. Ou seja, o realismo gráfico tem se normalizado. E quando algo passa a ficar cada vez mais comum, ele também perde aquele senso de novidade, certo? O que nos leva a um dos principais filmes de 2019, O Rei Leão. Por mais que ele tenha sido um sucesso de bilheterias, o que não faltou foi gente da crítica e do público lamentando a animação do longa. Mas o que estava sendo criticado não era a qualidade da computação gráfica, até porque era evidente que a animação aqui era de cair o queixo, uma evolução do trabalho feito no remake de Mowgli alguns anos antes. Nada disso. O que realmente incomodou muita gente, incluindo eu, foi como esse comprometimento extremo com o naturalismo prejudicou a expressividade dos personagens.
Cenas musicais que deveriam nos empolgar ficaram sem alma graças aos limites faciais dos bichos. Sem contar como a abordagem naturalista impossibilitou cenas com coreografias mais extravagantes ou até mesmo cores saturadas que não poderiam existir num contexto verossimilhante. Isso tudo incomodou tanta gente que logo começaram a surgir na internet sugestões de alterações no design que poderiam dar mais expressividade aos animais, como dar para eles olhos maiores e traços um pouco mais cartunescos, mesclando isso com as texturas realistas. Justamente a abordagem que foi usada em Detetive Pikachu, que conseguiu dar vida a criaturas que pareciam sim ser realistas, mas que ainda tinham um charme expressivo nas feições. Tá, a não ser o Mr. Mime, que vai me dar pesadelos pra sempre. Stop. Oh, no. He's going down hard, Tim. E por mais frustrante que o Rei Leão possa ter sido para muitos, teve uma coisa nessa história toda que me deixou bem empolgado. O tipo de conversa que estávamos tendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu vi a gente discutindo efeitos especiais para além do tá convincente ou não. Porque o remake de O Rei Leão mostrou que hoje em dia ser realista pode não ser suficiente. Sim, por muito tempo, gráficos convincentes foram o santo graal, aquilo que os estúdios mais buscavam e o que nós do público mais queríamos ver. Mas a reação de grande parte do público ao Rei Leão deixou claro que hoje não é bem assim. Hoje é preciso muito mais do que gráficos ultra realistas para nos conquistar por completo. And beyond those shadows? You must not go there, Simba. E ainda tem os outros casos que eu citei no começo deste vídeo. Aladdin, Sonic, Cats, e aqui, mais uma vez, vimos o debate ir numa direção diferente. Ninguém estava reclamando se esses personagens estavam convincentes ou não. Em vez disso, a reação geral a esses personagens era uma de "Meu Deus, isso aqui tá assustador". Um Sonic com pernas e dentes humanos, o rosto do Will Smith colado num corpo gigante azul, gatos que têm rostos de gente, unha de gente, mas também pelos de animais ou até mesmo casacos feitos com a pele de outros gatos? Misericórdia! E quando a internet reagiu com aversão a esses trailers, logo surgiram pessoas que buscaram explicar por que nos sentimos incomodados. E foi assim que o debate foi direcionado ao fascinante conceito do Vale da Estranheza. Um fenômeno ao qual eu já havia dedicado um vídeo inteirinho alguns meses antes desses trailers saírem. Só para relembrar rapidinho, resumidamente, o Vale da Estranheza é o fenômeno que explica nossa aversão a figuras que têm semelhanças visuais com humanos, mas que não são completamente iguais a humanos. São figuras que ficam ali no meio do caminho, e essa dificuldade em categorizá-las ajuda a explicar nossa possível reação de estranhamento com elas. Claro, existem outras nuances e camadas nessa discussão toda, algo que eu explico com muito mais calma no meu outro vídeo. Mas o que eu quero destacar hoje é justamente como a conversa em torno desses longas rendeu um debate muito rico e diferente, analisando a relação entre efeitos especiais, psicologia e até mesmo robótica. E sem contar que esses filmes, assim como o Rei Leão, também incitaram interessantes conversas sobre como alguns detalhes de design de personagem podem fazer toda a diferença na forma como enxergamos eles. Look at this! I took 9 million steps today. Então, afinal de contas, estamos mesmo mais exigentes com a computação gráfica dos filmes? Eu diria que sim. Agora, será que isso é algo ruim? Bom, aí a questão já fica mais complexa. Por um lado, o fato de estarmos mais exigentes com a computação gráfica é bom, porque isso indica que estamos prontos para desapegar um pouco da questão do realismo e direcionar nosso olhar para outros fatores. Será que o design dos personagens foi planejado cuidadosamente? Será que esse estilo de animação condiz com a experiência que o filme está propondo? Será que o diretor pensou a computação gráfica como uma etapa essencial da construção do filme? Ou será que ele só enxergou ela como algo para ser resolvido na pós-produção? São indagações que nos fazem apreciar os efeitos visuais sob outras perspectivas, levando o nosso debate sobre computação gráfica para novos lugares. Agora, por outro lado, esse cenário todo também pode ter o seu lado negativo, porque sabe-se lá como Hollywood pode começar a reagir às críticas do público. Por exemplo, imagina se mais estúdios começam a entrar na onda do filme do Sonic e também passam a refazer grande parte dos seus efeitos visuais na última hora porque a primeira reação do público foi muito negativa.
Nós do público poderíamos até nos sentir ouvidos. Mas se os estúdios não tomarem as devidas precauções, essa prática pode agravar ainda mais a situação de artistas visuais trabalhando horas extras de forma extenuante e sem remuneração adicional. Seria piorar ainda mais as condições de trabalho daqueles que efetivamente dão vida às imagens que são tão essenciais aos blockbusters de hoje. E no meio dessa discussão toda, eu não deixo de lamentar um pouco o fato de que talvez estejamos um tanto anestesiados com os efeitos especiais. Depois de décadas vendo blockbusters repletos de computação gráfica, acabamos ficando mais habituados com essas imagens, o que faz certos efeitos especiais não parecerem mais algo tão especial assim. Então não é à toa que estejamos mais exigentes com a computação gráfica. Nossos parâmetros de julgamento mudaram com a evolução da tecnologia. O que não quer dizer, é claro, que os efeitos especiais do cinema tenham perdido completamente a capacidade de nos deslumbrar. Todos os anos, ainda surgem certas obras que usam efeitos visuais de maneiras inventivas, criando cenas diferentes de qualquer coisa que já tenhamos visto antes. Além disso, se a tecnologia só continua evoluindo num ritmo impressionante, significa que a computação gráfica provavelmente vai seguir encontrando novas formas de nos deixar maravilhados. E se a indústria conseguir fazer isso ao mesmo tempo em que muda a forma como trata os artistas responsáveis por esses efeitos incríveis, melhor ainda. Quem sabe assim tenhamos um futuro com profissionais mais valorizados e com filmes que vão continuar nos lembrando de como é incrível olhar para a telona e pensar como eles fizeram isso. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E deixa eu te perguntar, você já me segue lá no Instagram? Caso não, eu recomendo porque eu tenho publicado conteúdos exclusivos lá naquela plataforma e também tenho usado o Instagram muito mais para interagir com os meus seguidores. Então, caso você ainda não me siga, vai lá, @maxvalarezo. E se você quer ver ainda mais conteúdos extras que eu produzo, você pode se tornar um apoiador da nossa campanha lá no Apoia-se. Porque assim você ajuda a financiar o nosso trabalho e de quebra você ganha acesso a conteúdos exclusivos que eu preparo só para os nossos apoiadores. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha do Apoia-se, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.